Walter, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Walter. Walter, eu quero conversar com você sobre a homenagem que será feita nesta sexta-feira ao seu pai, que faleceu muito recentemente, figura importantíssima no cenário político brasileiro, no PT, no Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria te fazer esse pedido para a gente analisar um pouquinho o cenário político brasileiro antes e depois falar sobre essa homenagem. Pode ser? Você concorda? Pode ser. Maravilha. Quero te questionar sobre a CPMI dos atos golpistas, principalmente. A gente está vendo hoje a participação de Mauro Cid, tenente-coronel, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid, que tem se mantido em silêncio aos questionamentos. A gente conversou logo agora no início do programa sobre essa relação com as forças militares, tanto é que ele foi fardado, né? E o Exército emitiu uma nota dizendo que ele foi fardado porque estava ali como representante designado pelo Exército para cumprir aquela função. Eu queria te ouvir como que você está vendo essa participação, como você está vendo o encaminhamento que a CPMI está dando a esse depoimento e aos trabalhos que vem desenvolvendo. Veja, o que aconteceu hoje é muito didático. O Mauro Cid se fez uso do direito a não se incriminar. Fez uso do habeas corpus, um instituto jurídico que a ditadura negou a muita gente. Sim. Ele fez uso desse instituto porque todo mundo sabe que se ele depor, ou ele vai mentir, ou ele vai incriminar o cavernícola. E junto com o cavernícola vai incriminar muitos comandantes militares. E ele foi fardado, o que é um recado que a instituição está dando para o Congresso Nacional. Tocar neste homem é tocar em nós. Ou seja, eu estava ouvindo o depoimento dele quando uma deputada disse que ele, usando a farda, desonrava as Forças Armadas. Só se for as Forças Armadas da ficção que muitos de nós têm, porque as Forças Armadas realmente existentes nesse país, o comando delas respaldou o cavernícola e respalda esse cidadão, e só não teve êxito o golpe porque o presidente Lula percebeu que se ele chamasse uma GLO para enfrentar o dia 8, era o caminho que eles adotariam para legalizar o golpe. Então, é muito didático o que aconteceu. E é impressionante que tenha acontecido logo em seguida a uma reunião do Diretório Nacional do PT, que aprovou uma boa resolução sobre a conjuntura nacional, pedindo inclusive punição para os golpistas, civis e militares, e que teve uma única votação, uma única, em que não houve consenso. Exatamente a votação que dizia: enquanto houver tutela militar, não haverá democracia no Brasil. E prevaleceu no diretório não incluir essa frase. E 2 dias depois, a tutela militar apareceu em horário, tá certo? Público no Congresso Nacional. É uma ofensa. E a pergunta é: o ministro da Defesa vai tomar alguma atitude? Vai repreender os comandantes militares que disseram a esse cidadão preso que comparecesse fardado para intimidar os congressistas? Porque é disso que se trata, né? Então, nesse terreno, na minha opinião, a gente ainda está num impasse. Enquanto não for punida a cadeia de comando que teve por trás do 8 de janeiro, a começar pelo cavernícola, incluindo os comandantes militares que acobertaram os acampamentos e tudo mais, a gente não vai poder dormir tranquilo. Do ponto de vista da política geral, o problema segue similar a esse. Ou seja, o pior inimigo é aquele que, embora esteja acuado, ainda tem os meios para reagir. E esse é o problema. O cavernícola está acuado, foi declarado inelegível, mas continua com meios para reagir. E nós não estamos falando de uma oposição normal, porque se fosse isso, não haveria problema nenhum. Nós estamos falando de uma oposição golpista, armada, de extrema-direita, terrorista, e, portanto, é preciso guarda muito alta contra essa gente e perceber que a gente não tem tempo a perder, nem tempo para ficar fazendo joguinhos parlamentares, né? Porque, no fundo, isso é outra coisa que fica evidente nessa sessão. Quer dizer,
A linha da extrema-direita é tumultuar, é tornar ridícula a sessão, é desviar para outros caminhos que não o debate direto e reto sobre o seguinte: eles praticaram um ato golpista e, no caso das Forças Armadas, isso equivale a dizer traição. Traição. Traição à soberania nacional, às liberdades democráticas, à lei, a tudo mais. E esse povo tem que ser punido, tem que ser julgado, tem que ser condenado e tem que ser punido, a começar pelo cavernícola. Eu, não, sinceramente, não estou entre aqueles que ficam, ó, que ótimo, foi declarado inelegível. Ele tem que ser preso. E não é preso apenas pelos atos que já foram objeto de julgamento. Ele tem que ser preso em primeiro lugar porque ele é diretamente responsável por centenas de milhares de mortes de compatriotas nossos, cidadãos e cidadãs, inclusive de eleitores dele, que ele, como presidente da República, e com a companhia e a conivência, a cumplicidade do general Pazuello e de muita gente da hierarquia militar, ajudou a colocar no túmulo. Não dá para esquecer isso, não dá para perdoar isso. Isso só tem um jeito do país superar essa ferida, que é fazendo justiça. É o mínimo que se espera, entendeu? Professor, eu já ouvi avaliações sobre o Bolsonaro que são as seguintes: nesse momento, Bolsonaro está isolado, inelegível, isolado, mas a cada processo que ele responde, a cada incriminação que venha a chegar, ele ganha novos holofotes. E a exemplo do que faz Trump nos Estados Unidos, consegue se projetar politicamente. Você acredita que há um risco nesses processos em que Bolsonaro é parte? Veja, o problema não são os processos, porque nós não podemos abrir mão de processá-lo. Sim. Nós não podemos abrir mão de condená-lo. Não existe essa alternativa. Agora, o risco dele transformar o limão em limonada existe. Vamos lembrar que nós, em 2016, fomos submetidos a um golpe, depois ocorreu tudo o que ocorreu e voltamos. Sim. Portanto, a questão chave é se nós vamos conseguir, através da ação do governo Lula e através de muita luta política e ideológica, impor uma derrota a ele, não só na justiça, mas no terreno da política. Tem muita gente nossa que quer entregar para a justiça essa tarefa. A tarefa da justiça é fazer justiça. A tarefa de derrotar política e ideologicamente a extrema-direita, não apenas a pessoa do Bolsonaro, é da esquerda brasileira. Isso vai exigir um governo muito bom e vai exigir Sim. principalmente que a esquerda partidária e social saia da zona de conforto. Perfeito. Vamos falar sobre essa agenda importante que acontece na sexta-feira, um ato no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo em homenagem a Vladimir Pomar. Ele faleceu na semana passada, dia 9 de julho, e ele completaria 87 anos agora, nesta sexta-feira, Walter. Uma figura importantíssima para o nosso país e vocês vão fazer essa homenagem, essa celebração na sexta-feira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento e eu fizesse um convite para as pessoas participarem. Tá bom. Bom, o Vladimir nasceu no dia 14 de julho de 1936. Ele nasceu em Belém do Pará. Ele era filho de Catarina e de Pedro. Ele se tornou militante do Partido Comunista por volta dos 12, 13 anos de idade. Participou da reorganização do Partido Comunista do Brasil em 1962. Foi preso em 1964 e novamente em 1976. Perto da anistia, ele foi liberto, se filiou ao Partido dos Trabalhadores, foi membro da direção nacional do PT, secretário nacional de formação política do PT, foi coordenador do Instituto Cajamar, foi um centro de formação política ligado ao PT e à CUT, foi o coordenador geral da campanha Lula de 1989 e depois de 1990 em diante ele se afastou de qualquer cargo na estrutura partidária. Continuou colaborando com o PT, especialmente através da Fundação Perseu Abramo, continuou colaborando com os mais variados movimentos sociais e políticos de esquerda,
com destaque para o Movimento Sem Terra, e continuou produzindo muito do ponto de vista da elaboração política e teórica. Tem vários livros, muitos artigos, participou de muitos seminários, muitos cursos. É alguém que não tem formação acadêmica, ele nunca passou pela universidade, não tinha um diploma, mas que tem uma elaboração, uma bibliografia e uma elaboração política sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o socialismo muito ampla, especialmente sobre o tema da China. Ele foi um dos primeiros brasileiros, ainda nos anos 80, a chamar a atenção para o que a China já estava se tornando naquela época, quando muita gente dizia que a China estava fadada ao fracasso, que ia virar aquilo que a União Soviética estava se transformando, e em 1990, 91 desaparece. Havia gente que dizia que a China estava se reconvertendo ao capitalismo e que o caminho da China ia ser um desastre total. E, na contramão disso tudo, já em 1986 e 87, o Vladimir escreveu um livro muito importante chamado O Enigma Chinês, que de fato, interessante porque acertou no diagnóstico do que a China iria se tornar. Bom, ele, como você disse, faleceu no dia 9 de junho, portanto, um mês e alguns dias antes de completar seus 87 anos. E o Paulo Vanuc, que é também petista, o conheceu muito, sugeriu à Fundação Perseu Abramo, ao Instituto Vladimir Herzog, que fosse feita uma atividade para homenageá-lo por ocasião do seu aniversário, né? E é o que vai ser feito na sexta-feira agora. Será no Sindicato dos Jornalistas, porque ele era afiliado ao sindicato, tá certo? Ele era sindicalizado no Sindicato dos Jornalistas, e também porque o espaço do sindicato, o Auditório Vladimir Herzog, tem já esse nome, tem uma tradição de receber homenagens a companheiras e companheiros que deram uma parte da sua vida à luta contra a ditadura, à luta pelo socialismo, à luta pelo comunismo, né? O Vladimir, é bom que se diga, ele, ao falecer, era petista, comunista, ateu, e assim é. E, portanto, com esse é o espírito um pouco do que o pessoal quer fazer, o sindicato, a fundação, o Instituto Vladimir Herzog, e fica aqui o convite para quem puder participar, quem tiver achar interessante. Enfim, haverá falas de alguns companheiros, de algumas companheiras que conviveram com ele. E para nós que fomos filhos, os netos, bisnetos, a companheira dele, a Raquel, essas pessoas todas, obviamente, vão fazer um esforço para estar presentes também. Às 7 horas da noite, pessoal, então, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.